Boa noite para todos, boa noite para todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da nossa escola Teologia Pé no Chão, também chamada Família Pé no Chão, né? Adorei esse nome. Sejam todos bem-vindos, espero que tenham tido um bom dia e estejam animados para este quarto encontro. A Irene está aqui hoje, eu não estou solo, né? Voltei, viu, Irene gente? está aqui para nos ajudar neste quarto encontro. Enquanto vocês vão entrando aí na sala, eu acho que as pessoas não estão recebendo o comunicado, porque o Facebook está me perseguindo, mas tudo bem. A mim também. Enquanto vocês vão entrando aí, por favor, lembrem-se de compartilhar a live. Esse é um curso importante, pouco abordado, então acredito que vai ser de interesse para muitas pessoas. Também lembrem-se do nosso canal está chegando a quase 800 inscrições, o que pela qualidade do canal e pela extensão das aulas e profundidade dos temas é muito bom. De repente a gente consegue chegar a 800, né? Nesse fim de semana ainda. Fazer que nem aqueles influencers. Mas a gente espera que todos que estão assistindo já estejam inscritos. Ah, né? Sim, inscritos. Não, a maioria. Que eles compartilhem o canal com as pessoas que não são inscritas. Teologia Pé no Chão não pode virar uma bolha, né? Nós temos que furar a bolha e alcançar aqueles que têm teologia dos ares, né? Para a teologia Pé no Chão. Gente, é um prazer reencontrá-los. Nós estamos com o primeiro curso de 2023, um curso que foi prometido no ano passado, que é um curso referente ao período interbíblico, também chamado intertestamental, ou período do Segundo Templo, ou indevidamente ou equivocadamente chamado período de silêncio. Vocês já devem ter percebido que nós estamos tratando de um período intenso. Não é apenas um período longo, mas é um período muito intenso, muito importante. Hoje é o quarto encontro, então para fazer assim uma rápida recapitulação, na primeira aula nós apresentamos o tema, apresentamos a problemática envolvida nesse tema, a importância desse curso para a compreensão panorâmica do Antigo Testamento e também para compreender o pano de fundo do Novo Testamento. Esse intervalo é extremamente importante. Se você tiver alguma dúvida ainda, assista novamente a primeira aula. Eu espero convencer a todos vocês. Bom, vocês que estão aí, evidentemente, foram convencidos, porque estão aqui numa sexta-feira à noite, né, para assistir uma aula de história. Na segunda aula, nós começamos a nossa abordagem do período interbíblico, apresentando o período persa. E o período persa é aquele período que vai fazer a ponte entre as últimas histórias do Antigo Testamento e entra dentro deste período que não é abrangido pela nossa Bíblia. Eu digo a nossa Bíblia, a Bíblia protestante. A Bíblia católica tem livros desse período, aqueles livros que os protestantes consideram apócrifos, mas os católicos consideram deuterocanônicos, entre os quais os mais importantes para o nosso tema são os livros de Macabeus. Vejam, na terceira aula, a aula anterior, nós estudamos o período grego. Então, o período persa entra no período chamado interbíblico, né? Ele entra no ano 400 e vai até o ano 330. Portanto, já entrou dentro do período interbíblico. Na aula passada, nós fomos do ano 330 até o ano 170, até o ano
160, que deu um período de 170 anos, né? Então nós fomos do ano 330 até o ano 200, mais 40 anos, 170 anos, que foi a aula passada, que abrange o período grego, tá? Só para fazer uma breve recapitulação, o período grego nós dividimos em 4 partes. A primeira parte é de apenas 10 anos e se refere ao tempo de conquistas de Alexandre, tá? Então, de 330 a 320 é o período de Alexandre. De 320 a 300 são as guerras de sucessão, porque Alexandre não tinha um herdeiro capaz, um sucessor à altura dos seus domínios, pronto para assumir o governo. Portanto, do ano 300 ao ano... do ano 330 do ano 320, oh meu Deus, do ano 320 ao ano 300, portanto 20 anos, são um período de guerras de sucessão, tá? Depois nós estudamos do período 300 ao período 200, do período 300 ao período 200, que é o período no qual o povo judeu ficou sob o domínio do Egito grego, tá? Então, do ano 330 ao 320, do 320 ao 300, agora do 300 ao 200, o período em que os judeus ficaram sob o domínio do Egito grego. Por volta do ano 200... Lembrando que é tudo antes de Cristo. Tudo antes de Cristo, período interbíblico. Por volta do ano 200, nas guerras entre a Síria grega e o Egito grego, ocorre de a Palestina passar para o controle da Síria grega, tá? Então ele ficou 100 anos sob o comando do Egito grego, reis Ptolomeus. Por volta do ano 200, ele passa para o comando dos reis Seleucidas, tá? Que são os reis da Síria grega. Foi aí que nós paramos a nossa abertura na aula passada. Aliás, que nós terminamos a nossa aula passada, né? Nós fomos até aí, e tudo parecia que iria caminhar como até então estava ocorrendo com o domínio egípcio, ou seja, os sírios se preocupavam apenas com paz interna dos seus domínios e pagamento de tributos. Então, desde que os judeus não se metessem em encrenca, desde que a turma do templo, a turma de Jerusalém, mantivesse o controle sobre os judeus, nas questões internas dos judeus, e pagassem os devidos tributos, os seleucidas não pretendiam se envolver nas questões internas dos judeus. Eu até fiz uma brincadeira aqui com vocês falando o seguinte: tudo parecia apontar para o fato de uma mudança de dono, assim como quando você é inquilino de uma casa e o dono daquela casa vende para outro e você apenas muda o locador para quem você vai pagar aluguel. Então a coisa era para ter sido tranquila. Ocorre que o reino da Síria grega, o Império Seleucida, novo dono da Palestina, era muito grande e a sua grandeza atentava contra ele próprio. Ou seja, ele abrangia uma série de reinos subordinados e isso dava muito trabalho para manter em paz. Então, sempre havia guerras internas de alguma província tentando romper o controle seleucida,
ou algum povo da fronteira perturbando a paz interna do reino Seleucida. Esses conflitos custam caro, e aí entra o outro problema. Eu falei de dois problemas, né? Um político, de paz interna e paz nas fronteiras, e o segundo problema é quem paga a guerra, né? Bom, uma dessas fronteiras é a fronteira com o Egito. E o povo judeu na Palestina está encravado entre o Egito e a Síria, portanto, numa fronteira. Dentro dessa política de pacificação das fronteiras e das guerras que vão perturbando a ordem interna da Síria e consumindo os recursos, o rei Seleucida não vê saída a não ser apertar o cerco sobre os judeus. Por quais motivos ele faz isso? Por esses dois problemas que eu acabei de dizer. Primeiro, engolir os judeus, quebrar a resistência dos judeus, quebrar a autonomia dos judeus, para garantir que os judeus eram absorvidos, assimilados para dentro do Império Seleucida, né? Enquanto os judeus fossem uma unidade política autônoma, com governo próprio, com etnia própria, com legislação própria, eles sempre representariam um risco para os ciro-gregos. Por quê? Porque eles poderiam passar para o lado do Egito. E a segunda razão é que, por causa da autonomia religiosa, política, jurídica, os judeus tinham o seu templo, e o seu templo era um tipo de caixa forte, portanto, um lugar que tinha muito dinheiro. Ora, se por um lado guerra dá despesas, e por outro lado você tem ali uma caixa forte, dourada, cheia de tesouros e riqueza, esse templo é um ponto de cobiça, é um objeto de cobiça, tanto da parte dos Seleucidas como da parte dos Ptolomeus. Resultado da ópera: é necessário quebrar os judeus. É nesse ponto, então, que nós terminamos a nossa aula. Um rei chamado Antíoco Epifânio, anote esse nome, Antíoco Epifânio, Antíoco IV Epifânio. Esse nome Epifânio é um apelido. Os reis sírios e egípcios acrescentavam esses apelidos aos seus nomes. O nome Epifânio é indicativo da arrogância desse Antíoco, porque significa Deus encarnado, manifestação de Deus, né? Então ele se arrogava um Deus, um sucessor de Apolo, né? Com ele é fortalecido o culto grego aos deuses, né? De preferência do rei. E, portanto, esse Antíoco Epifânio é que vai apertar o cerco em cima dos judeus. Quando ele faz isso, ele desperta o nacionalismo, o desespero de sobrevivência dos judeus. Então é exatamente aqui que nós paramos a aula passada. Com o fim do período grego, não significa que o Império Grego deixa de existir. Significa que o seu controle sobre os judeus entra em crise. Por que entra em crise? Porque eles querem destruir os judeus, e essa tentativa de destruir os judeus empurra os judeus para a rebelião. Ok? Então é aqui que nós vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Que vai do ano 160
e agora aqui eu vou trabalhar um pouquinho com os números, não exatamente 160, eu vou voltar um pouquinho, então aqui eu já vou ser um pouco mais preciso, porque a história começa a ficar pequena e eu preciso de datas mais justas. Então, ao invés de falar ano 160, eu vou retroceder um pouquinho e vou falar ano 167. Eu vou colar essa informação ali, eu vou usar aquele esquema que eu usei na aula passada para facilitar o serviço da Irene. Deixa eu ver se já aparece aqui para mim a minha própria transmissão, porque daí eu já coloco as datas ali. Sim, eu já estou aparecendo aqui para mim. Então, eu vou colocar aqui, eu estou escrevendo como Teologia Pé no Chão, e eu coloquei ali, então, acabei de colar, ver se aparece para você, os períodos que nós vamos tratar hoje. O período vai de 167 a 63, tá? Seria o quinto período. O quinto período dentro daquele esquema todo que nós estamos estudando, tá? Esse período de 167 a 63, que é de cerca de 100 anos, arredondando, né? 167 a 63, nós vamos dividir em 2 períodos para a gente não perder nada. O primeiro período é o objeto da aula de hoje e vai de 167 a 135, tá? Tá aí, é o período 451, vai de 167 a 135, portanto, um período de 32 anos. Então, para quem estudou 200 anos numa aula, 170 na aula passada, hoje nós temos apenas 30 anos para estudar. Só que são 30 anos muito importantes, porque aqui nesse período dos Macabeus começa a se desenhar o cenário, o ambiente, o contexto que ainda estará em vigor nos evangelhos, portanto, no mundo do Novo Testamento. O segundo período, que vai de 135 a 63, portanto, cerca de 70 anos, será objeto da nossa aula número 5 de domingo que vem. Então, eu poderia estudar tudo hoje... sexta que vem, desculpa. Me vigia, porque hoje os números estão me confundindo. Então, eu poderia estudar hoje com vocês, num supetão, esses 100 anos. Mas são 100 anos tão ricos, tão cheios de detalhes, que eu preferi dividir entre período macabeu e período asmoneu. Então, não se preocupe por enquanto com asmoneus. Eu sei que eles são menos famosos do que os macabeus. Os macabeus vocês devem já ter ouvido falar, mas talvez não tenham ouvido falar de asmoneus. Para não deixar ninguém ansioso, preocupado, basta saber que os asmoneus são os sucessores descendentes dos macabeus. A gente só faz essa divisão porque os macabeus são o título que a gente dá no período de revolução. Então, a revolução, a revolta que levou à independência dos judeus, durou 30 anos, período dos macabeus. Quando eles finalmente conseguem a autonomia e assumem um Estado político autônomo, soberano mesmo, embora precário, eles então recebem o nome de asmoneus. Mas é a mesma família, ok? Não se trata de 2 grupos diferentes. Os asmoneus são sucessores dos macabeus, ok? Então, o que nós vamos estudar hoje é um período de 30 anos que vai de 167 a 135, ok? O que acontece no ano 167 que me leva a estabelecer esse ano como ponto de partida? Ocorre o início da Revolução. Antíoco IV Epifânio, que eu falei agora há pouco, é o rei Seleucida,
é o cara que domina a Palestina e, portanto, domina os judeus, mas nesse ano 167, a perseguição aos judeus está tão intensa, tão severa, que estoura a revolução. Fiquem calmos, eu vou explicar a revolução, tá? O que acontece no ano 135, que é o ano em que nós vamos terminar a nossa aula de hoje? Ocorre a autonomia dos judeus. Ou seja, depois de 30 anos de lutas dos judeus com os seleucidas, com os sírios gregos, eles conseguem finalmente a tão desejada autonomia e conseguem estabelecer um governo próprio. Portanto, na próxima aula nós vamos retomar a história a partir do ano 135. Por quê? Porque a partir do ano 135, os judeus vão conseguir, por um período de 70 anos, ter um governo próprio. Deu para entender? Sim. Então, repetindo, de 167 a 135, cerca de 30 anos, né? 32 anos para ser mais exato. Quando começa esse período? Começa com o início da Revolução. Quando termina? O fim da Revolução e o início de um governo autônomo, ok? Deu para entender? Vamos então agora dividir esse período de 32 anos nos períodos internos dos Macabeus, e eu já vou então apresentar para vocês a família dos Macabeus e o tempo de liderança de cada um. Não vou dizer exatamente um governo, porque não chega a ser um governo autônomo, mas seria um tipo de guerrilheiro. Seria como uma guerrilha que assume o controle sobre um ou outro ponto do território judeu, né? Porém, nunca efetivamente consolidado. Então, as tropas estão sempre convocadas e eles estão sempre em estado de guerra, né? Então, controlam uma região, perde uma região ali, eles estão em constante estado de guerra e de vigilância. Tanto é que quase todos os macabeus vão morrer em guerra, ok? Então, vamos lá. Tá tudo bem até aí? De 167 a 135, fichinha, né? 30 anos. Então, agora eu vou mostrar para vocês a subdivisão desses 30 anos com seus respectivos líderes macabeus, ok? Então, o Antíoco Epifânio governou só uma parte. O Antíoco Epifânio é o imperador Seleucida, que vai governar desde o ano 176 até o ano 164. Você falou só uma parte, por quê? Não, porque eu estou em ano 167 a 135, os 32 anos. Isso, os 32 anos da Revolução Macabeia. Tá? Não vou tentar anotar não, que acho que eu estou meio perdida. Assim, Não, cada aula anterior. Não, fique com os meus números ali. Fique com os meus números. Eles têm as informações lá da aula passada. Não se preocupe com a aula passada, tá? O que importa da aula passada é o ano 200 ao 160. Tá. Isso é que importa, que nós entramos no período Seleucida, tá? Quando eu falo Seleucida, é o nome da dinastia dos reis da Síria grega, ok? Tá, o que você perguntou aí? Ah, você perguntou se o Antíoco governava só sobre uma parte. Não, o Antíoco é o imperador de todo o Império Sírio-Grego, da família Seleucida. Anos, né? Tá, não. Quando ele morre, vem o sucessor dele e tudo mais. É importante essa tua pergunta pelo seguinte, eu falei isso na aula passada, mas vale a pena repetir aqui. Enquanto você tem essa informação nas anotações da aula passada, no final eu coloco 2 colunas com os reis do Egito e os reis da Síria. Vocês vão perceber que os reis do Egito são reinados longos, né? Então, enquanto o Egito tem, por exemplo, 10 reis, a Síria tem 20.
Então, o governo da Síria é muito mais complicado. Tem disputas entre os sucessores, tem assassinato, tem golpe de Estado, tem charlatão, tem impostor e tem negociações que eles estão constantemente lutando entre si. Então, depois, não agora, depois, você pega as anotações da aula passada, o último item da aula, eu coloquei assim, brevíssima história dos impérios gregos, né? Egito de um lado e Síria do outro. E aí você compara as colunas, você vai ver que enquanto o Egito tem poucos reis e reinados longos e pacíficos, porque o Egito era bem menor, a Síria tem muitas disputas, eles nunca conseguem efetivamente estabilizar o governo. Por causa destes conflitos é que a bomba vai estourar em cima dos judeus, entendeu? Então agora vamos deixar a Síria de lado um pouco e vamos olhar a situação de dentro da Judeia. Porque agora eu vou me deter na Revolução. Eu não vou mais me preocupar com os Seleucidas, tá? Não vou nem mencioná-los muito. Vou mencionar apenas esse Antíoco IV Epifânio, porque ele é o cara que causou a Revolução, tá? Então, os personagens da aula de hoje são os seguintes, anota aí, tá? Aliás, deixa eu colocar lá também, né, para poupar vocês. Eu vou dividir a aula de hoje em 4 períodos, como a gente costuma fazer. Vou colocar aqui agora, período A, B, C, D, né? Peraí, deixa eu ver se deu certo aqui a minha copia e cola. Ué, por que não tá dando? Deve ter travado aqui alguma coisa. Deixa eu tentar de novo, só para ver se dá certo. Vou colar aqui os períodos. Isso, colei aí os períodos, tá? 4 períodos, como eu fiz nas aulas passadas. Vou dividir, então, esses 30 anos em quatro pequenos períodos, né? Com seus respectivos líderes, tá? Então, o período A é o período de apenas 2 anos e a liderança é um tal de Matatias. Eu vou abreviar o nome dele, porque a legislação me permite, como dizia Rosa Weber, né, de péssima memória, no caso em que ela usou essa frase infeliz, né, eu vou abreviar o nome dele para Matias, né, porque Matatias fica parecendo um tiocídio, né, né, Matatias. Então, eu vou usar o nome abreviado dele, porque ele é usado assim também, embora se você ler o livro de Macabeus, você vai topar com o nome Matatias, né? Mas eu vou me dar o direito aqui de usar o nome Matias. Então, não se preocupe ainda, estou só definindo os períodos, depois eu conto o que cada um fez, tá? Então, o primeiro período, você está vendo ali o período A, 2 anos, de 167 a 166, é o início da Revolução, encabeçado por um sacerdote chamado Matias. Depois que ele morre, de velho, né, quem assume a liderança militar da revolta é o seu filho, chamado Judas Macabeus, e vai do ano 165 ao 161, é o período B, tá? Esse Judas Macabeus ou Macabeu, é um apelido, Judas Macabeu, né? Desse apelido, desse filho do Matias, é que surge o nome Macabeus para a família toda. Então, Macabeus não deve ser um sobrenome, é um apelido do Judas, né? Depois a gente vai discutir por que ele tem esse apelido, né? Existe a versão científica, existe a versão popular das más línguas, né? Vocês vão ver que bullying já existia também na antiguidade. Mas de 165 a 161, portanto apenas 4 anos, a revolta dos Macabeus fica sob o comando desse filho de Matias, chamado Judas.
Depois dele, de 160 a 143, portanto 17 anos, a liderança da revolução fica com o irmão dele, chamado Jonatas, que também é filho do Matias. Então são todos de família sacerdotal, ok? E depois de Jonatas, no ano 143 a 135, portanto cerca de 8 anos, 9 anos, né? Aqui varia um pouco a quebra do calendário, fica sob a liderança de Simão, que também é filho do Matias, portanto, Judas, Jonatas e Simão são irmãos, todos filhos de um mesmo pai, que é o Matias. E finalmente, com Simão, o reino, o governo desta família se estabelece. Eles conseguem, por meio de aliados estrangeiros e por meio de conflitos internos dos sírios, eles conseguem uma certa tranquilidade, e então o filho do Simão vai ser o primeiro Asmoneu. Deu para entender? Perguntas, comentários? O que eu falei até agora é que nós vamos estudar um período de cerca de 30 anos, dividido em 4 períodos pequenos, né? O maior deles é o de Jonatas, que alcança 17 anos, e quem lidera essa revolução é uma família, né? Um pai chamado Matias e seus 3 filhos, Judas, Jonatas e Simão, nesta ordem. Perfeito? Se for somar os 4, daria um período... Dá um período, para dar de 32 anos, né? Mas como a quebra aqui não é exatamente justa, né? Porque, por exemplo, o Matias não significa que ele ficou 2 anos, né? Ele começa a revolução no ano 167, no ano 166 ele morre, mas não significa que ele ficou 2 anos. Ele pode ter ficado apenas 1 ano, né? Apenas o ano começou em 167, terminou em 166. Aqui vocês percebem que esse preciosismo de datas é porque a gente já tem registros fidedignos, ok? Então vamos lá para contar agora o início da revolta. Eu já falei, mas eu vou apenas aqui pontuar o que levou essa família de sacerdotes a desencadear a guerrilha. Tudo bem até aí? E eles Alguma tinham pergunta? apoio popular, né, para fazer isso, porque até então era como recuperar a autonomia dos judeus, né? Boa pergunta. Olha só, é importante a gente destacar essas questões. Repete, porque talvez o pessoal... A Irene está perguntando se eles tiveram apoio popular. Essa é uma pergunta muito importante, especialmente para a aula de hoje. O que nós temos que levar em conta aqui é o seguinte: o contato dos judeus com os povos, desde os babilônios, os persas e os gregos e os egípcios e todos os povos por onde eles foram espalhados, obrigou os judeus a se relacionar com a cultura dos povos. Esse contato com a cultura dos povos desperta pelo menos 2 posições, 2 reações. Uma de simpatia, ou seja, negociação, absorção, assimilação, adesão. Então surgem aí os sincretismos em que os judeus tentam se adequar o máximo possível às nações onde eles moram, vivem, negociam e tudo mais. Por outro lado, surge uma outra reação, em sentido contrário, de recusa da cultura local e apego à sua própria cultura. Então, essas 2 forças estão em ação constantemente. Por exemplo, desde que Zorobabel voltou, Esdras e Neemias voltaram, você tem judeus que preferem ficar na Babilônia e judeus que preferem voltar para a Palestina.
Mesmo agora, hoje, agora, no ano 2023, você tem judeus que jamais irão morar no Estado de Israel. Eles estão adaptados ao Brasil, à Argentina, aos Estados Unidos, à Rússia, sei lá, à Europa. E alguns que rejeitam completamente esse contato com a cultura e preferem resgatar sua cultura judaica. Então, quando você pergunta se os macabeus têm apoio popular, a resposta cai nessas duas categorias. Uma parte do povo, especialmente a parte rica, privilegiada, as elites, prefere negociar, fazer acordos, acomodar-se aos donos do mundo de plantão. Como sempre. Os pobres, cujo amparo está na lei de Moisés e cuja importância, a identidade, a cidadania, o valor étnico deles está em Yahvé, preferem a radicalização. Então, quando Antíoco Epifânio pressiona os judeus, eles vão encontrar essas duas reações. Eles vão encontrar dentro dos judeus um partido helenista, um partido pró-grego. Ele vai encontrar um partido pró-Egito, que é uma ameaça para ele, e vai encontrar um partido pró-Síria. E vai encontrar também um partido que odeia a cultura grega, porque vê nela uma ameaça, e está começando um processo de apego radical à lei de Moisés. Então, o sentimento nacionalista não era unânime, então. Não era unânime. Não era unânime. Por quê? Porque negociar com os gregos, negociar com o Egito, negociar com os romanos, negociar com os babilônios, com os persas, trazia vantagens. Por isso que eu estou dizendo que esse período aqui é a planta baixa das páginas do Novo Testamento. Por que no Novo Testamento você vai ter uma elite que negocia diretamente com os romanos e não se importa com a libertação do povo? Por que você vai ter um partido, por exemplo, fariseu, que odeia os romanos, mas desistiu de lutar contra eles? E por que você vai ter um partido, por exemplo, zelote ou sicário, que está pronto a pegar em armas? A origem está aqui na guerrilha dos macabeus. A Cláudia Fuentes comentou, é sempre a mesma história. Sempre a mesma história. É importante que vocês façam essas observações, porque elas vão nos ajudar a entender o Novo Testamento e vão nos ajudar a entender nosso próprio mundo. Nossa própria realidade. Nosso próprio mundo. Se o Brasil sofresse essa dominação, iria ter esses partidos. Exato. E o nacionalismo ia dar tchau. Né? Exatamente. Né? Bom, vamos lá então. Então, a primeira parte que eu vou colocar aí, eu vou colocar os antecedentes, vou copiar aqui agora, e vou colocar lá os antecedentes da Revolução, para vocês terem aí as questões, tá? Deem uma olhada lá. Primeira coisa, então, nós temos o Antíoco IV Epifânio, que governa de 176 a 164, e o objetivo dele é consolidar a tranquilidade interna do seu gigantesco império. O mapa está postado aí na página, depois você olha lá, tá? Você vai ver que ele é gigantesco. Então, o Antíoco Epifânio ele tem que lutar na Turquia, no Egito, na Índia, na Pérsia. Ele tem que lutar para todo lado. E isso é extremamente preocupante, né? E tudo isso custa dinheiro. Para fazer isso, como eu estava falando agora há pouco, ele tem que impor sobre Jerusalém um processo chamado helenização. Helenização significa o seguinte, que aquelas culturas locais têm que ser absorvidas para dentro da cultura grega.
e a cultura local tem que ser desfeita ou absorvida, assimilada, de modo que ela deixe de representar uma cultura própria. Então é mais ou menos aquilo que o desgoverno do Brasil propunha fazer, por exemplo, com as tribos indígenas, ou como os ditadores da Argentina, do Chile, por exemplo, quiseram fazer com os seus povos originários. Atacar a cultura para destruir a cultura deles, destruir o modo de vida deles e torná-los operários, favelados, peão, boia fria, favelado, operariado e etc. Joga esse povo aí e acaba com a cultura deles. De modo que daqui 100 anos, 200 anos, você não tem mais judeu. Assim como você não tinha mais filisteu, não tem mais edomita, não tem mais amonita, não tem mais moabita. Você simplesmente absorve essa cultura para dentro de si mesmo. Né? Só que o Antíoco topou aqui com o caso judeu com um problema gravíssimo. Porque os judeus são monoteístas e o templo deles é dedicado a um único e exclusivo Deus, perante o qual todos os outros são falsos, idólatras e devem ser recusados. O Antíoco não se conforma com isso e ele invade Jerusalém. Ele queima e destrói cópias da lei. Ele proíbe a observância do sábado. Ele proíbe a circuncisão, ele mata judeus que insistem na circuncisão, ele ele instala uma estátua de um deus grego dentro do Santo dos Santos e ele sacrifica porcos no altar, no lugar santo do templo. Portanto, ele transforma Jerusalém num horror. Todas as pessoas que temiam a Deus, judeus que observavam a lei de Moisés, que observavam as prescrições, as purificações, fogem horrorizados de Jerusalém. Ficam em Jerusalém aqueles que, como a Irene tinha perguntado agora há pouco, aqueles do partido helenista. Sacerdotes safados, malandros, que estão apenas cumprindo rituais, que não se importam de colocar uma imagem ali, tudo bem. O Antíoco não está proibindo fazer sacrifício a Yahvé. Yahvé, Apolo, Zeus, Júpiter, para ele é tudo a mesma coisa. Ele só quer quebrar aquela identidade que era, digamos, o traço fundamental dos judeus. Quando ele impõe esse horror e manda emissários do seu império para edificar altares a deuses proibidos para os judeus por todas as cidades e obrigar a fazer sacrifícios imundos, de acordo com a lei de Moisés, para os judeus, ele transforma a vida dos judeus num inferno, num Sheol, vai. Não vamos falar em inferno aqui no Antigo Testamento. Os judeus preferem morrer. Então, judeus morreram por serem circuncidados, judeus morreram para preservar a lei de Moisés, judeus morreram sem reagir porque era sábado, e toda esta pressão estava se tornando insuportável com o apoio da elite dos judeus, com sacerdotes que compravam o cargo de sacerdote. Teve sacerdotes que foram lá em Antioquia e venderam o seu povo para assumirem o cargo de sacerdotes. Então, olha a que ponto chegou a corrupção de Jerusalém. O sacerdote era responsável pela cobrança de impostos e pelo pagamento de impostos à Antioquia. Falamos isso na aula passada, mas tem gente que não pegou essa aula, né? Ocorre que um cara da família sacerdotal poderia falar, cara, mas eu queria ser sacerdote. O que ele fazia?
ele ia lá na Antioquia e falava, olha, o atual sacerdote não está pagando todo o imposto que pode. Então, se ele paga, sei lá, 400 mil por mês, eu posso pagar 800 mil. E ele comprava o título de sacerdote, voltava para casa e sangrava o povo para fazê-los pagar impostos. E aí, se alguém pensava assim, caramba, mas eu que queria ser sacerdote, ia lá no rei Antioquia, no rei Antíoco, né, que chama... a cidade chama Antioquia por causa de Antíoco, e falava, mas eu posso pagar 1 milhão, né? E comprava o título de sacerdote, voltava para casa e sangrava seu próprio povo para conseguir pagar os impostos devidos. Para o Antíoco estava bom. Quem oferecia mais levava. Claro, ele conseguia de um cajado só, ele conseguia um aliado do seu partido no controle dos judeus e dinheiro. Então, para ele estava bom, né? O Matias representa a família daquele outro partido, do partido que fala não, o templo está corrompido, o sacerdócio está corrompido e nós não podemos mais oficiar neste lugar, e foge para uma vila chamada Modim. Nessa vila chamada Modim, chega vou colocar ali agora para vocês acompanharem comigo, talvez haja aqui alguma desconfiguração, deixa eu ver aqui, talvez haja aí alguma desconfiguração, mas vocês vão ver ali que chega um emissário do rei e vai obrigar, a missão dele é obrigar a fazer sacrifícios nessa cidade de Modim. E como o Matias é um sacerdote, é um homem importante, isso está escrito lá no livro de Macabeus, ele fala assim, você aí deu o exemplo, vai lá e oferece um sacrifício ao deus Apolo, a Zeus. E Mateus então responde como bom judeu dizendo, coloquei aí na lição agora, ainda mesmo que todas as nações que se acham no reino do rei o obedecessem, de modo que todos renegassem a fé de seus pais e concordassem com suas ordens, eu e meus filhos e meus irmãos perseveraremos na aliança concluída por nossos antepassados. Que Deus nos guarde de abandonarmos a lei e os mandamentos. Não obedeceremos a essas ordens do rei e não nos desviaremos da nossa religião, nem para a direita e para a esquerda. Faz lembrar o Daniel, né, e seus 3 amigos, né, o Daniel na Cova dos Leões e os 3 amigos lá no caso da fornalha e tal. Quando um dos judeus da cidade, disposto a agradar os gregos, se oferece para prestar o sacrifício que o emissário do rei exige, o Matias pula em cima dele e o mata. E mata também o emissário do rei, ou seja, está declarada guerra ao rei Antíoco, Antíoco IV. Então, assim se dá a fagulha que acende a bomba da revolução. Uma vez... E não foi planejado, pelo jeito, foi no calor Não foi planejado, mas era de... Sim, assim. Mas foi uma bomba relógio. É aquilo que a gente tem que prestar atenção aqui. A perseguição vai empurrando os judeus para o radicalismo. Quanto mais radical a perseguição, mais radical a reação. E então, esse Matias, copiando os zelotes do passado, né, pula em cima desse homem e o mata. E uma vez que mata esse homem, tem que matar também, né, no calor da revolução, tem que matar também o emissário do rei e os soldados do rei. Uma vez feito isso, eles sabem que não resta alternativa a não ser fugir.
Então o Matias faz um discurso e diz para o seu povo: fujamos todos e busquemos a lei do Senhor nosso Deus. Vamos para as montanhas, vamos para o deserto e o Senhor Deus nos guarde. Eles tiveram que fugir. Este brado de combate emitido por um sacerdote chamado Matias recebe a adesão de todos os piedosos, de todo judeu zeloso. Portanto, você tem aqui o germen do partido fariseu, o germen do partido essênio e o germen do futuro partido zelote. Está tudo aqui, na reação contra os estrangeiros. Quando os judeus percebem que não há como negociar com os estrangeiros mais cedo ou mais tarde vão tentar eliminá-los. Então aqui está o ponto de partida da revolução. O assassinato de um judeu traidor, de um judeu, como é que fala, herético, né? Herético no sentido exato da palavra, um que se desvia, um infiel, né? E a morte dos emissários do atual dono da terra, que é o Antíoco. Feito isso, os macabeus, a família dos macabeus, sabem que não lhes resta alternativa a não ser fugir. Como eles são exímios conhecedores da geografia da Palestina, eles fogem para as montanhas e se refugiam. O Matias, com o seu bando, e todos aqueles bandos que vão vindo para eles e tal, formam aquilo que Davi fez, por exemplo, na época de Salomão, na época de Saul, foram se unindo a eles nas montanhas. Que não concordavam. Exato. Os piedosos, né? Os piedosos e os zelosos foram fugindo. Eu estou insistindo nessa palavra, porque essa palavra será a palavra que vai dar origem aos partidos que nós vamos ter que estudar. Piedosos que estavam dispostos a pegar em armas para defender a fé. A gente tem que entender o aspecto moral disso tudo, porque para eles oferecer sacrifício a um ídolo era uma coisa inimaginável. Não tinha esse negócio, vamos fazer porque a gente está sendo exigido, custa a nossa vida. Para eles não tem isso. Então, tem que compreender esse aspecto de fé, mas também moral. Eles iriam se sentir um lixo se eles obedecessem a isso. É muito forte essa questão, né? É mais do que moral, é tudo. Se a gente lembrar que os judeus, há 400 e tantos anos, não tinham mais um rei, né? O Templo de Salomão era agora uma precária construção, o sacerdócio profundamente corrompido. Esse comentário da Irene é importante porque nós temos que perceber aqui o seguinte: desde a época do período persa, o centro da religião cristã, desde Esdras, o centro da religião cristã, o centro da religião judaica passou do templo para a sinagoga, portanto, do sacrifício para a lei. Então era fundamental, o único laço que o judeu tinha para lhe dar razão de existir era a obediência da lei. Por isso que a gente disse agora há pouco que enquanto os ricos se sentiam confortáveis em abandonar a lei e aderir aos costumes dos povos, os pobres não tinham onde viver a não ser na lei. Porque é na lei de Moisés que cada Isaac, cada Sara, cada Judá, cada homenzinho tinha pleno direito diante de Yahvé. E de acordo com o sistema imperial, seja persa, grego, romano, egípcio, babilônico, ele é cidadão na medida em que ele tem riqueza. Porque a lógica agora não é mais a lógica do dízimo, que serve para resguardar a dignidade do pobre.
A lógica agora é produção e tributação. Então, o pobre não tem lugar a não ser na lei de Moisés. Porque a lei de Moisés é que diz, eu sou o Senhor teu Deus. Cumpre os meus mandamentos e tudo te irá bem. Entende? A viúva, o aleijado, ninguém tem socorro a não ser na lei de Moisés. Então, não espanta que os pobres sejam sempre o fermento da revolução. Porque as elites não fazem revolução. Para ele, tanto faz. Se ele vai vender trigo para a Babilônia, para a Pérsia, para o Egito, para Roma, para a Grécia, importa que ele está nadando no dinheiro. Entendeu? E se o pobre não está satisfeito, ele manda embora e bota outro no lugar. E tem aquele aspecto também de fé que eles podiam achar, se a gente desobedecer a Jeová, aí que as coisas vão piorar. Então, nós temos que obedecer e cumprir a aliança para que cumprir, como disse você, para que te vá bem. Né? Exatamente. Então essa é a razão. Esse Matias morre logo, ele já é muito idoso, ele morre logo, e ele passa, então, o comando desses piedosos, desse grupo de judeus revoltosos, escondidos nas montanhas, ele passa para Simão, que é o sábio, o mais velho, e o comando militar para Judas Macabeu. E esse Judas Macabeu é o típico herói. Ele pensa naquele Davi da época de Saul, aquele Davi que bate em todo mundo, vence todo mundo, ele vai contra os Golias, contra os grandes exércitos, e ele obtém sucesso para todo lado. Eu vou colocar aqui um pouco da matéria sobre Judas Macabeus. Então, o Judas, eu estou falando Macabeus é quando eu falo no coletivo, né? A Cristina Caetano comentou assim, eles chegaram diante do abominável, não era mais uma questão de sofrimento pessoal. Exatamente. Era uma questão coletiva. Exatamente. O Antíoco levou a situação ao extremo, né? Martírio, né? Levou os judeus a um sofrimento insuportável. Né? Insuportável. Não, como você bem falou, não é só uma questão de pobreza. O judeu estava acostumado a suportar exploração há séculos, né? Mas extirpá-los da sua religião, da sua fé, daquilo que lhes dava razão de existir, os levou ao desespero. Bem colocado. Então, o Judas Macabeu, durante 5 anos, ele consegue impor diversas derrotas aos emissários do rei. O rei Antíoco está ocupado com guerras importantes em outras fronteiras. O Antíoco está com ódio mortal dos judeus, porque ele achava que iria esmagar os judeus rapidamente, mas não consegue. Então ele vai mandando generais com exércitos pequenos. E o Judas Macabeu, conhecendo o território, estando no seu direito, né, e contra inimigos mercenários, ele vai impondo grandes derrotas a esses emissários de Antíoco. O Antíoco morre no ano 164, né? Então, o Macabeu começa em 166, 165, em 164 o Antíoco IV morre, o seu trono é disputado, enquanto isso o reino dele se mete em mais confusão e o Judas vai se aproveitando para reconquistar territórios e bater em cima dos seus inimigos. Então o que acontece aqui é o seguinte: a gente pode pensar assim, nossa, Deus estava com Judas e Judas fez milagres. Tudo bem, podemos olhar por esse aspecto, né? É como o livro de Macabeus conta os feitos heróicos. Mas, por outro lado, as circunstâncias políticas eram as seguintes: confusão em torno da sucessão de Antíoco IV e guerras mais importantes em outras regiões.
de modo que o Judas se aproveita dessa situação, manda cartas para Roma, que ainda não chegou na Palestina, ainda está distante, vai demorar 100 anos para chegar na Palestina, certo? É assunto da nossa 6ª aula. Vai demorar 100 anos para chegar na Palestina, mas o Judas precisa fazer aliança com o inimigo do meu inimigo. Então, se Antíoco é inimigo do Egito e o Egito é aliado de Roma, eu vou fazer aliança com Roma e vou jogar entre os dois para ir me safando. Questão de inteligência. Com isso, ele consegue algo fantástico que vai marcar a história dos judeus para sempre e que está presente na história do Novo Testamento, que é isso que eu coloquei ali agora há pouco. Deixa eu ver se eu coloquei. Não, vou colocar agora. Que é a purificação do templo. O Judas consegue tomar Jerusalém e tomar o templo. Consegue tomar Jerusalém e consegue tomar o templo. Incrível, não? Lembra que o templo... o Lembra que Jerusalém tinha sido tomada por Antíoco. Lembra que o templo estava sob comando de sacerdotes ímpios. E lembra que o templo estava imundo. O Judas consegue tomar Jerusalém, consegue tomar o templo, consegue purificar o templo, consegue consagrá-lo a Yahvé. Essa festa é integrada ao calendário litúrgico dos judeus. Quando fala festa de dedicação do Novo Exatamente. Lá em João capítulo 10, quando fala assim, o sermão do bom pastor, né? Quando fala assim, era inverno e era a festa da dedicação, né? Você pensa, mas que raio de festa de dedicação é essa que não tem no Antigo Testamento? Porque o Antigo Testamento fala da festa da Páscoa, dos tabernáculos, da colheita, do Pentecoste, né? A história para descobrir. 2 festas que são do período e que passam a integrar o calendário dos judeus. Uma é da época de Esther, a festa de Purim, que não era uma festa mosaica, mas que foi integrada ao calendário dos judeus, e a outra é essa festa Chanukah, ou Hanukkah, chamada Festa da Dedicação, que consta lá no livro de Macabeus, como eu coloquei aí, no dia 25 do 9º mês, chamado Casleu, no ano 148, se levantaram, ofereceram sacrifício, etc, etc. E Judas com seus irmãos e todos os judeus estabeleceram que esse dia, durante uma semana, seria uma festa permanente que deveria integrar o ano dos judeus. Portanto, festa da dedicação, e essa festa é mencionada em João 10, capítulo 22. A origem está aqui no livro de Macabeus. O curioso é que eles se recusaram a oferecer o sacrifício no altar que tinha sido profanado e construíram outro altar para oferecer. Sim, exatamente, eles fizeram quase que uma reconstrução. Eles raparam o pó do templo onde o pagão tinha pisado. Eles mudaram as pedras do altar. Eles fizeram uma reforma, uma purificação do templo para rededicá-lo a Yahvé. Porém, Judas, mesmo sendo de família sacerdotal, de uma família que havia repudiado o trabalho no templo, não removeu o sacerdote que havia sido nomeado pelo rei Antíoco, porque era sacerdote da família original. Então ele cometeu aqui, ele respeitou, né? Ele respeitou. Então o que a gente deve falar, né? O cara era corrupto e ele ele manteve, para não criar problemas,
Hã? Era o Lira. Era o Lira. Para não criar problemas, ele assumiu o governo, ele aproveitou que o rei Antíoco V estava ocupado, esse rei Antíoco V revogou a perseguição contra os judeus, né? Não tentou controlar os judeus, resolveu dar de novo liberdade religiosa, trabalho, né? e etc, etc. O rei que veio na sequência, Demétrio, nomeou um sumo sacerdote pró-helenista, de novo, tenta de novo controlar os judeus, por isso a revolução não acaba, né? Então, o Antíoco V afrouxa um pouco o controle, mas o Demétrio I, que vem depois, nomeia um sacerdote. Judas aceita esse sacerdote, né? Mas o Demétrio continua de novo tentando impor o controle sobre os judeus. Então vocês veem ali que o Demétrio governa a praga, não tem jeito. de 162, eu coloquei ali, de 162 a 151, não, vou colocar aqui agora. Antíoco e o Demétrio, eles governam até o ano 151 e Judas vai morrer em 161. Então vocês veem que o Demétrio, que é um novo rei Seleucida, vem de novo com tudo para cima dos judeus, traz todo o seu exército e numa dessas guerras Judas morre desgraçadamente no ano 161. Como o Demétrio assumiu em 162 e o Judas morre em 161, então vocês veem que o Demétrio partiu para cima e veio com carga total, né? E com isso ele derrota o Judas Macabeu. Os judeus fogem de novo sob a liderança de Jonatas, fogem de novo, lutam de novo e têm que enfrentar tudo de novo. Então eu vou colocar aqui agora anotações a respeito do Jonatas Macabeu, que durante 18 anos, 18 anos, vai enfrentar os sírios gregos, tá? Coloquei ali um comentário longo para vocês irem seguindo comigo aqui o comentário. Então, com a morte de Judas, o Jonatas assume o governo, ele tem que de novo fugir para o deserto com os piedosos e os zelotes. O templo fica na mão do sacerdote pró-helenista, o tal do Alcimo, né? O Alcimo vai morrer logo no ano 159, então a revolução começa em 161, o Alcimo segura as pontas ali, porque foi nomeado pelo Demétrio e é, portanto, partidário de Demétrio, morre em 159, e eles vão, então, tirando proveito das disputas em torno do trono Seleucida, né? O Demétrio não consegue manter a pressão em cima dos judeus, ele vai ter que disputar o trono entre diversos reis, né? Deixa eu ver aqui rapidamente. O Demétrio I governa até 151 e tal, e o governo está sempre caindo na mão de inimigos. O Jonatas, então, ele vai ser um hábil negociador. Mais do que militar, ele vai ser um hábil negociador. O que ele vai fazer? O cara que está disputando o trono dos Seleucidas faz acordo com ele e promete isenção para ele, autonomia, prêmios e tudo mais. Aí o outro pretendente do trono Seleucida muda a oferta e oferece mais para os judeus serem a favor deles. O Jonatas, então, mais do que um militar como foi o Judas, ele é um hábil negociador.
ele vai jogando com um e com outro, com um e com outro, e com isso ele vai se safando. Quando ele consegue a isenção para ficar chefe dos judeus, ele não vê saída a não ser tomar para si o cargo de sumo sacerdote. Então, o Alcimo, que havia sido sacerdote até 159, morreu em 159. Por causa das intensas disputas, o cargo ficou vago até 152, e portanto, por 7 anos, o cargo de sacerdote ficou vago. O Jonatas governa mal e precariamente, mas não acumula o cargo de sacerdote. Em 152, ele mete a mão no cargo de sacerdote e o traz para si como estratégia política para negociar com os seleucidas, para manter o controle sobre os judeus e para evitar a corrupção do templo. Então, um ponto importante do Macabeus, que desenha o sacerdote do Novo Testamento, é este Jonatas, que cumula duas funções impossíveis de acordo com a lei de Moisés. Um guerreiro que mata pessoas em guerra, que é também um político e que agora cumula o ofício sacerdotal. Com esta cumulação de ofícios inédita na história dos judeus, começa a rachar o apoio dos piedosos aos macabeus. Então, se o Judas tinha sido um herói, o Jonatas, sendo um herói do seu povo, compromete de modo irreversível o rumo da revolução. Porque ele é obrigado a ser pragmático, ele é obrigado a negociar com inimigos vorazes, e ele não tem saída, entre aspas, né? Não tem saída por zelo à sobrevivência do seu povo, quebrar o zelo da própria lei, né? E meter a mão no cargo de sumo sacerdote. É até difícil julgá-lo, né? Porque às vezes tem que escolher o mal menor. O Brasil está passando por dias sobre isso, que tem sempre que escolher nas alianças o mal menor, né? Este é o problema, né? Não estamos aqui para julgar Jonatas, apenas dizer que ele, no ardor da situação, para preservar a autonomia do povo judeu, viu que, enquanto houvesse um sumo sacerdote nomeado a bel prazer pelo rei impostor estrangeiro, né, os judeus jamais teriam autonomia. Então ele obtém a nomeação estratégica para o cargo de sumo sacerdote com um pretendente ao trono sírio e vai se mantendo aí durante 10 anos, né, de 152 até 143, jogando com gregos e troianos, né, jogando com Seleucidas e Demétrios e Antíocos e Seleucos da vida, jogando com esses caras, com esses inimigos e inimigos em comum, e manteve-se como um líder do povo judeu. A consequência interna é que ele quebrou o apoio dos piedosos. Esses piedosos são o germen dos essênios e dos fariseus. Aqui nós já podemos dar nome a esse grupo, que é um grupo chamado Hassidim ou Hassideus. Esses Hassidim ou Hassideus, escreve-se com H ou sem H,
de acordo com, dependendo da gramática adotada, né, da transliteração adotada, significa povo piedoso, partido dos piedosos. A partir desse grupo Hassidim ou Hassideu é que vai surgir mais para frente um pouco, não agora ainda, o partido essênio, que mal aparece na Bíblia, no Novo Testamento, e o partido fariseu, que vocês estão cansados de saber. O problema aqui do Jonatas é que o sacerdote, desde a época de Salomão, era de uma única família oficial, a família de Sadoc, portanto conhecida como família sadocita ou saduceia. Esta família sendo legítima, se corrompeu. E esta família será o germen do partido saduceu. Aí você entende quem são os saduceus do Novo Testamento, né? Eu vou indicar depois aulas que estão no canal do curso do ano passado, Jesus e a Política, em que eu falo dos fariseus e dos saduceus. Esse Jonatas... Você coloca nos comentários. Sim. Esse Jonatas fez acordo com os romanos, fez acordo com Esparta, ele fez acordo com os inimigos dos sírios, né? Ele fez acordos todos. E ele tanto sambou para um lado e para o outro, né, jogando um contra o outro e outro contra um, que acabou morrendo numa armadilha dentro do seu próprio povo, dentro desses partidos que disputavam o poder seleucida e que tinham partidários dentro do povo judeu. Aí vocês lembram daquela pergunta da Irene. Eles tinham apoio popular? Tinham apoio dos piedosos. Tinham a oposição da elite. Né? Tinha a oposição da elite. Vocês estão trazendo guerra para nós. Exatamente. Vocês estão fazendo isso. Exatamente. Vocês estão trazendo conflito entre as classes. Isso. E quando ele arrogou para si o cargo de sacerdote, ele acabou favorecendo o partido da oposição e enfraquecendo o seu próprio partido de situação, que eram esses hassidins, os piedosos, os zelotes. Portanto, ele quebrou sua própria base de sustentação, né? Seria como um partido do PT que trai ou desagrada a confederação de esquerda, por exemplo, né? A confederação de partidos da esquerda, e acaba perdendo o apoio até da sua base aliada, alguma coisa assim. Quando Jonatas morre assassinado, então veja, Jonatas não morre em guerra, ele morre numa armadilha dentro dessas disputas de poder que ele próprio havia aprendido a manejar, né? Só que uma hora ou outra o tiro saiu pela culatra e ele foi o vencido. Foi traído. Então no ano 143 ele é traído, ele cai numa armadilha e ele próprio então morre nessa questão. O povo da terra imediatamente pega o Simão, que não era um guerreiro, né? Mas era o filho mais velho de Matias, o filho a quem Matias havia atribuído o ofício político, né? E concede a ele, então, a liderança do povo judeu. O rei Seleucida, Demétrio II, preferindo não fazer guerras com os judeus, né? Então, os reis seleucidas são assim: atacamos os judeus e arrumamos sarna para coçar, ou deixamos os judeus para lá e fazemos deles nossos aliados. Esse rei aqui, ocupado de novo, né, com 1001 problemas dentro e fora do seu governo, ele prefere não enfrentar os judeus e ele nomeia o Simão seu aliado. Ele nomeia o Simão sumo sacerdote, portanto, confirma o Simão no cargo de sumo sacerdote, nomeia Simão como estratego dos judeus, portanto, chefe militar e chefe político. Então, assim, tipo,
em vez de negociar com 3 ou 4 judeus disputando entre si, ele homologa, ele legitima, autentica a unificação dos ofícios e faz do Simão, então, o seu aliado. Com esses poderes reconhecidos, confirmados pelo próprio povo judeu no ano 140, né? Que por causa do grande governo de Simão, um homem sábio, pacífico, que pacifica pela primeira vez o povo judeu, que faz acordos com povos de fora e que consegue efetivamente afastar o perigo seleucida de uma vez por todas de Jerusalém e do templo, ele consegue, então, finalmente a paz e a tranquilidade. Ele vai conseguir expulsar os militares sírios que estavam numa fortaleza ao lado do templo construída por Antíoco. Quando você ler no Novo Testamento a fortaleza que fica ao lado do templo, você deve se lembrar que quem construiu essa fortaleza foi Antíoco IV. E ele colocou uma guarnição de militares lá dentro que nem Judas conseguiu expulsar. E eles eram um perigo para qualquer pessoa que quisesse governar os judeus. Simão se fortaleceu tanto que ele conseguiu expulsar os últimos militares sírio-gregos de Jerusalém. E, portanto, conseguiu autonomia plena para os judeus. O livro de Macabeus... O livro de Macabeus louva esse Simão. No capítulo 14 está escrito: soube também que os judeus e seus sacerdotes haviam consentido que Simão se tornasse seu chefe e sumo sacerdote perpetuamente, até a vinda de um profeta fiel, que tomasse o comando do exército, cuidasse do culto, designasse superintendentes para os trabalhos, etc, etc. Então, depois, deixa eu colar lá as informações sobre o Simão, né? Então, depois de 400 e tantos anos, pela primeira vez, o povo judeu teve um governo autônomo. Por que eu falo depois de 450 anos? Porque desde Nabucodonosor, o povo judeu, desde Nabucodonosor, desde o ano 580 e bolinha, o povo judeu não tinha tido mais um governo autônomo. Esse Simão conseguiu, como último dos macabeus, estabelecer a paz interna e a paz nas fronteiras, fez acordo com gregos e romanos e egípcios e seleucidas e, portanto, representou um estado, digamos, neutro, né, que conseguiu a autonomia dos judeus em relação aos seleucidas, a ponto de recolher seu próprio imposto e não pagar tributo mais regularmente a ninguém. Ele unifica, então, definitivamente o ofício total que havia estado separado. Com ele, aquilo que Jonatas tentou fazer ficou agora completamente unificado. Então, o Simão é o elo de transição entre os macabeus e os asmoneus, né? Porque o filho dele, que nós vamos ver na próxima aula, é aquele que vai instaurar uma dinastia, né? Que vai assumir o reinado do povo judeu. Não é da casa de Davi, não é da casa de Sadoc, né? Mas unificando os dois cargos, conseguem colocar
os judeus sob governo. Vocês veem aí que ele governa cerca de 7 anos e, desgraçadamente, morre assassinado por um genro, né, que, vendo a grandeza política que os macabeus estavam alcançando, tenta usurpar o poder, né? Provavelmente tentando negociar acordos de novo, ou com o Egito ou com a Síria, né? Então, o Simão, apesar de tudo, morre assassinado no ano 135. Viemos do ano 167, passamos por Matias, passamos por Judas, passamos por Jonatas, passamos por Simão e chegamos ao ano 135, quando Simão é assassinado. Quando parece que tudo vai desandar de novo, fazendo o povo judeu cair na clientela dos Seleucidas ou do Egito, né? De novo, ali como um reino tampão, né? Como um estado estratégico, os macabeus se reorganizam, né? Não permitem que esses assassinos de Simão tomem o poder e inicia um período que vai durar quase 100 anos, que é o governo dos Asmoneus. Com isso, falando pelos cotovelos, né, sem parar nem para beber água, eu contei 30 anos de história dos macabeus. Olha só, uma família que começou com o propósito da revolução, que se escondia na montanha, né? Depois chega aqui nesse cara e ele faz tudo convergir para o nome dele e começa a andar vestido de púrpura e fez com que trouxessem fivelas de ouro. Exatamente. É aí que começa a corrupção? Não, começa não, né? Mas então, aprofunda o esse tema que você está levantando, eu tinha até planejado levantar ele aqui, espero que fique assim como um tema em aberto para a gente continuar na próxima aula, né? Porque eu até coloquei aqui na minha aula hoje, depois vocês vão verificar nas anotações, que eu coloquei assim, desculpe, temas em destaque. Temas que são atualíssimos. Você até já tocou nesse ponto aqui. Temas atualíssimos para a gente analisar sem paixões, né? Sem paixões. Sem fazer a apologética dos asmoneus e sem também demonizar os asmoneus e os macabeus, né? A revolta em si. Sem tomar a defesa deles e sem também condená-los, apenas tentando fazer uma análise de uma situação que é análoga à nossa, que são os seguintes temas, e aqui você pode colocar outros aí da mesma família. Eu coloquei aqui temas em destaque: fundamentalismo, patriotismo, nacionalismo, que nada mais é do que um tipo de nazismo, né? Nazismo é o apelido da palavra nacionalismo em alemão, né? Partido Nacional Socialista, portanto nazista, né? E etnocentrismo e outros que a gente poderia colocar aqui como xenofobia, né? Então, eu tinha a tendência de estudar o período Macabeus dizendo assim, cara, os caras são heróis, né? São heróis, porque, afinal de contas, eles estavam indo pro martírio, né? E eles fizeram o que tinham que fazer mesmo, né? Porém, o fundamentalismo, o patriotismo, o nacionalismo, eles são um fermento que leveda toda a massa e o seu fruto a longo prazo nunca é bom. Então nós vamos a partir de agora... Um efeito colateral. Exato. Nós vamos a partir de agora da Revolução dos Macabeus
da consolidação do poder deles no período posterior, subsequente, que é dos asmoneus. E depois, quando a gente estudar o problema romano, que vai chegar aqui, né? E depois as páginas do Novo Testamento, né? No período de Cristo, portanto 150, 200 anos depois de Cristo, nós vamos conseguir ver esses efeitos que você chamou colaterais em plena ação. E aí nós vamos ver o embate do Evangelho de Jesus Cristo com a colheita que está sendo amadurecida, mas que a semente está aqui. A semente está aqui. Né? Então, aqueles mesmos caras que pegam em armas, que se amarram à lei de Moisés, ou que fazem aliança com a elite, estão presentes no tempo de Jesus. E Jesus os confronta a todos. Então, eu queria muito que vocês prestassem atenção nesses vocábulos: fundamentalismo, patriotismo, nacionalismo, etnocentrismo, cultura, né? A cultura predominante, xenofobia, né? Deus, pátria, família, né? Eu queria que vocês prestassem atenção nisso, porque nós vamos ver aqui agora o nascedouro do problema, ou pelo menos o agravamento do problema. Vamos acompanhar o amadurecimento disso, onde vai dar o fundamentalismo, né? Os horrores que os macabeus e asmoneus vão praticar, as consequências que isso vai gerar para o futuro, né? E como Jesus e os primeiros cristãos vão se deparar com o problema. Eu acho que nós vamos poder aprender muito aqui com a análise crítica deste estado de coisas. Nós vamos, quem sabe, colher daqui subsídios para evitar o fundamentalismo, enfrentar o fundamentalismo, evitar o adesismo, a assimilação, né? Ser engolido por uma cultura, né? Que é anticristã, que é desumanizadora, que é estratificadora, que é necrofílica, necropolítica, né? E quem sabe a gente redescubra de novo o caminho de Jesus, né? Que não faz nem o papel saduceu, que é adequar-se ao status quo. É assim que se vive, né? E que também não faz o papel fundamentalista de matar os diferentes, de odiar o desigual, né? Eu tenho certeza, sim, que o caminho de Jesus Cristo vai nos dar uma chave, uma solução ótima, né, para nos proteger da xenofobia, do nazismo, né, de qualquer excentricidade política, social, de qualquer experimento, de qualquer tentação, do militarismo, da ditadura, né, de qualquer tipo, e também do fundamentalismo religioso. Sim, você está dando um pano de fundo excelente para a entrada no Novo Testamento, né? Porque isso ajuda muito a entender toda a corrupção que há ali do sacerdócio. Exatamente. Está tudo aqui. Exatamente. Tá a riqueza, a pomposidade. Exato. Aí você vê aqui agora, quem é o Anás e o Caifás. Isso. De onde eles surgiram? Desse arranjo aqui. Né? Por que é que os sacerdotes do período do Novo Testamento são riquíssimos? Porque eles absorveram a função de arrecadar impostos. Exato. Primeiro para o imperador de plantão, depois para eles mesmos. Sim.
Eles mesmos. A coisa pegou, deu certo. Exatamente. Eles poderiam abrir mão disso? Poderiam. Eles não eram fundamentalistas? Eles não aplicavam a lei de Moisés? Eles poderiam ter aberto mão do imposto do templo, mas não abriram. Porque ninguém abre mão de dinheiro, né? Então, quando os cristãos hoje querem falar de dízimo e trízimo e não sei mais o quê, falta leitura de Macabeus. Vai ler a Bíblia Católica, cara pálida. Vai ler Joséfo. Não pode, porque é pecado. Para você entender a briga de Jesus com os fariseus. Bom, fazendo uma rapidíssima recapitulação, eu hoje então falei de um período de 30 anos, que começa com a perseguição dura, né, terrível de Antíoco IV Epifânio em cima dos judeus, que empurra os fiéis e piedosos e zelosos judeus, né, os homens e mulheres piedosos, para a revolução. Né? Eles acabam matando pessoas e eles não têm saída a não ser fugir. Esta fuga engorda muito, né? Porque todos os piedosos veem que para sobreviver eles vão ter que fugir, ou então eles serão eliminados pelos seleucidas. Que são os pobres. Né? O Matias morre, né? O Judas Macabeu, um guerreiro sensacional, um guerreiro exímio, né? Consegue a proeza de tomar Jerusalém, tomar o templo e reconsagrá-lo a Yahvé, porém ele acaba morrendo também. Seu irmão e sucessor Jonatas consegue, com muita habilidade política, consolidar a autonomia dos judeus e afastar a perseguição, só que o preço disso é que ele acumula o cargo de sacerdote e, por isso mesmo, aprofunda a divisão dos judeus, inclusive perdendo o apoio do seu próprio partido, dos Hassidins, que são os tetaravós dos fariseus e dos essênios, né, e dos zelotes também. E, por fim, o Simão, né, que também com muita habilidade, jogando com as divergências e tal, consegue, de fato, uma autonomia reconhecida pelos poderes inimigos para ser o chefe total dos judeus, e os judeus então conseguem plena autonomia, porque os poderosos do mundo chegam à conclusão que é melhor deixar os judeus por sua própria conta, mexer com eles era muito complicado, muito dispendioso e não valia a pena. Né? O Simão morre, tudo parece que vai desaguar em 135, mas então seu filho, né, já habilitado para o cargo, assume o controle e começa então um período de ascensão política que se tornará um reino, né, e vai durar quase 100 anos, né, pelo menos 70 anos, mas vai durar quase 100 anos. Beleza? Beleza. Nossa. Ok? Alguma pergunta, algum comentário? Acho que nem deu aqui, né? Tá, então beleza. Todo mundo ocupado com... O Facebook está me bloqueando, a mim e a Irene está me punindo. Então, muitos de vocês estão sendo prejudicados. Eu dependo que vocês compartilhem a live, porque senão os outros ficam prejudicados. Exatamente. E eu estou na mesma situação. Então, gente, colaborem. Vai durar até o final do mês. Então tá, gente. A gente colocou foto de índio pelado, tá, gente? A gente denunciou o genocídio dos Yanomamis, o Zuckerberg não gostou e puniu a gente. Bom, gente, boa noite então para vocês, Deus abençoe, bom fim de semana. Boa noite, Próxima pessoal. semana a gente se vê. Tchau, gente. Tchau para vocês. Beijão. Tchau, tchau.